Nessa aula eu vou falar sobre mapeamento ER relacional. Essa é a terceira de uma série de 4 aulas sobre o assunto. Nas duas primeiras eu falei sobre mapeamento ER básico, que inclui os mapeamentos de tipo entidade e relacionamento. E agora nessa aula eu vou falar especificamente sobre o mapeamento do ER estendido para o relacional. Isso vai incluir aí as hierarquias de herança, especialização e generalização e mais o tipo união. Começando aqui pela hierarquia de especialização e generalização, eu tenho 4 opções que são normalmente usadas para esses mapeamentos. A opção 1 e 2 eu vou criar múltiplas relações. E na opção 3 e 4 eu vou criar somente uma relação para o mapeamento da hierarquia. A opção 1 eu vou criar múltiplas relações, sendo uma para a superclasse e uma para cada subclasse. Então, a regra diz o seguinte: você vai criar uma relação L para a superclasse, lá do esquema R, e vai incluir todos os atributos dessa superclasse. Opcionalmente, você pode criar um atributo de tipo para indicar a qual subclasse cada tupla pertence, se ela pertencer a alguma. E a chave primária dessa relação é uma chave lá da superclasse. E você vai criar também uma relação para cada subclasse. Cada uma dessas relações vai incluir os atributos específicos da subclasse, mais a chave primária que você criou para a relação correspondente à superclasse. Esse atributo vai ser uma chave estrangeira nessa relação e vai tornar-se também sua chave primária. Essa opção é a mais genérica, ela é indicada para qualquer restrição na especialização, seja ela disjunta ou sobreposta, total ou parcial. Vamos ver um exemplo aqui. Essa hierarquia onde eu tenho o funcionário com CPF e nome, e ele foi especializado aqui de acordo com o tipo de emprego, em secretário, técnico e engenheiro. Cada uma dessas subclasses, dessas especializações, tem aqui atributos específicos. Por exemplo, o secretário tem velocidade de digitação, o técnico tem o grau técnico, o engenheiro tem o tipo de engenharia. Então, com essa opção 1, eu vou criar uma relação para cada uma desses tipos de entidades, ou seja, uma para a superclasse e uma para cada subclasse. Então, o funcionário, eu vou criar a relação funcionário, que vai ter o CPF e nome, que são os atributos da superclasse. Opcionalmente, eu coloco também um tipo do funcionário, para indicar se ele é secretário, técnico, engenheiro ou outro. E vou criar uma para cada subclasse. Então, o secretário vai ter a chave aqui do funcionário, que é o CPF Func, mais o atributo específico aqui, que é a velocidade de digitação. Esse CPF Func passa a ser a chave primária dessa relação, e ele é também uma chave estrangeira referenciando o funcionário. Então eu indico isso aqui, ó, secretário CPF Func é uma chave estrangeira referenciando o funcionário CPF. O mesmo raciocínio para o técnico, que vai ter aqui então o CPF do funcionário e o atributo específico, o grau técnico, e para o engenheiro, que tem o tipo de engenharia, mas o CPF do funcionário. Então, o CPF do funcionário no técnico é uma chave estrangeira e também lá no engenheiro. Para essa hierarquia desse tipo, a melhor opção de exclusão para cada chave estrangeira é a propagação, ou seja, a exclusão em cascata, que indica que se eu excluir o funcionário, eu vou excluir também os dados que estão na tabela secretário. Mesmo raciocínio para técnico e engenheiro. Por que é a melhor opção? Se a gente pensar aqui no conceito que está por trás disso, que é olhar aqui no ER, eu estou falando, quando eu falo que secretário é um funcionário, eu estou falando da mesma entidade. Ou seja, é o mesmo funcionário, a mesma pessoa, que está representada aqui pelos 2 tipos de entidade, e que na hora de mapear eu coloquei em tabelas diferentes, em relações diferentes. Mas eu estou falando da mesma entidade. Então, se eu excluo os dados aqui do funcionário, e ele é um secretário, eu vou excluir também os dados desse mesmo funcionário da tabela secretário. Não faz sentido ele continuar existindo aqui se eu excluir os dados de funcionário. Então, por isso, a melhor opção é a exclusão em cascata. Aqui tem um exemplo com dados. Então, o funcionário 11 é o João.
aí eu codifiquei o tipo do funcionário. S indica que ele é um secretário, T, técnico, E, engenheiro e O é outros, que não é nenhum dos três. Então, por exemplo, se o João é um secretário, então eu vou repetir aqui, ou seja, uma chave estrangeira, o CPF do João está aqui, com o valor da velocidade de digitação. Se a Maria é um técnico, então o 222 está aqui com o valor do grau técnico. E se a Ana é um engenheiro, então 333 está aqui com o tipo de engenharia. Já o Pedro não é nenhum dos três, então eu coloco aqui como outros. Eu posso codificar isso aqui para ocupar apenas um caractere, fica mais interessante. Bom, então essa é a opção de mapeamento 1. Na verdade, mais um detalhe aqui, essa disjunção não tem como eu garantir só com esse esquema de chaves aqui de relações. Ou seja, nada impede de eu pegar o CPF 11 e colocar aqui também. Bom, então o controle sobre isso é feito pela aplicação, usando aqui, olhando o tipo, e não deixando eu inserir dados em mais de uma tabela dessas aí. Então isso é feito pela aplicação ou pode ser feito também através de triggers. Mas eu não consigo garantir só com o esquema das relações. Ok? Então essa é a opção 1, que é a mais genérica, pode ser usada para participação parcial e disjunta como essa, mas também funciona para total e sobreposta. Bom, a opção 2 também é de criar múltiplas relações, só que agora eu vou criar relações só para subclasses, não vai existir uma relação para superclasse. A regra diz o seguinte, você vai criar uma relação LI para cada subclasse SI, com os atributos da subclasse mais os atributos da superclasse. E a chave primária dessa relação é uma das chaves da superclasse. Essa opção só pode ser usada para restrição total. Já que eu não estou criando uma tabela para a superclasse, não tem como um dado existir só na superclasse. Então, só pode ser para restrição total. E além disso, essa opção só é recomendada para restrição de disjunção, para evitar redundância de dados. Então, para evitar que um mesmo dado fique repetido em mais de uma relação. Então, ou seja, ele é um caso bem específico para um exemplo como esse aqui, que é hierarquia total e disjunta. Então, um caso mais específico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um veículo que tem código, placa e preço, com duas subclasses, carro e caminhão. Normalmente isso aqui vem de uma generalização. Você tinha carro e caminhão e generalizou em veículos, por isso que só existem esses dois tipos de... Ou seja, total, só existe carro, só existe caminhão, não existe outro tipo de veículo. E é disjunto porque ou ele é carro ou ele é caminhão, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Bom, então eu vou criar duas relações, uma para carro e uma para caminhão. Em cada uma delas eu vou colocar todos os atributos da superclasse, ou seja, código do veículo, placa e preço tem nas duas relações. E os atributos específicos de cada uma só tem na relação correspondente. Então, por exemplo, no carro tem velocidade de estação e número de passageiros, esses dois. E no caminhão tem número de eixos e capacidade. O número de eixos e capacidade. Escolhi uma chave primária, coloquei o código do veículo. E a placa, como é uma chave também, ela vai ser uma chave secundária, que está indicada aqui por um sublinhado duplo. Aqui tem exemplos de dados de carro e de caminhão. Então, tem dois carros e um caminhão. Bom, então só justificando melhor, ele é para total e disjunta. Não poderia ser para restrição parcial, por exemplo, se existisse outro tipo de veículo, aí eu não teria como colocar ele nem no carro nem no caminhão. Então eu teria que usar aquela opção 1, por exemplo, que aí eu tenho mais uma relação teria uma relação para veículo. E ela também não deve ser usada para sobreposição, porque esse exemplo não é bom, mas suponha que eu pudesse ter, ao mesmo tempo, pudesse ser carro e caminhão. Aí eu estaria repetindo o mesmo código, mesma placa, mesmo preço nas duas tabelas. Isso gera um problema de redundância de dados, chamado redundância de dados, que gera problemas de anomalia de atualização. Então, isso não deve ser usado. Okay? Então, essa opção 2 é um pouco mais restrita aqui. Bom, a opção 3 e a 4, eu vou criar uma única relação. Então, a relação única. A diferença é que eu vou criar aqui um atributo de tipo e na outra eu vou criar mais de um atributo para tipo. Então, na opção 3, eu vou criar uma relação L
com todos os atributos da superclasse, mais todos os atributos de cada uma das subclasses. E mais um atributo de tipo para indicar, esse atributo de tipo indica a qual subclasse cada tupla pertence, se ela pertencer a alguma. A chave primária dessa relação vai ser uma chave de C. E essa opção ela só funciona para especialização cujas subclasses são disjuntas. Para sobreposição vai ser a opção 4, que eu vou explicar por causa desse atributo de tipo. E ela tem um potencial para geração de muitos valores nulos se eu tiver muitos atributos aí específicos na subclasse. Vamos ver um exemplo. Então vamos usar aquele mesmo exemplo que eu usei na opção 1, da hierarquia de funcionário, secretário e técnico. Nessa opção 3, eu vou criar uma única relação, então a relação funcionário, que tem todos os atributos aqui do funcionário, CPF e nome, mais um atributo de tipo, e aí vem todos os atributos da subclasse, todos na mesma relação, que é velocidade de digitação, grau e tipo de engenharia. Então, tudo numa única relação. Então, por exemplo, como ficariam os dados nessa tabela? Então, tem aqui o funcionário João, ele é um secretário, tipo S, então eu preencho o valor para velocidade de digitação e os outros dois atributos não fazem sentido para um secretário, então ele fica com valores nulos. A Maria, que é um técnico, aí só faz sentido eu preencher o grau técnico, os outros dois ficam nulos. A Ana é um engenheiro, só tem que preencher o tipo de engenharia. E o Pedro, que não é nenhum dos três, é outro tipo de funcionário, ficaria com todos os valores nulos aqui. Então é assim que seria essa opção 3. Bom, essa opção, se a gente comparar a opção 1 e a opção 3, cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem. Então, a desvantagem dessa solução aqui é o problema dos valores nulos. Então ele gera muitos valores nulos que desperdiça espaço e acaba complicando às vezes a escrita das consultas. Se a gente comparar com a opção 1, aqui é esse mesmo exemplo aqui, ó, que cria 4 relações, uma para a superclasse e uma para cada subclasse, nessa opção eu não tenho valores nulos. Ou seja, não tenho problema de valores nulos. Então, seria a vantagem dessa em relação a 3, que é a desvantagem da 3. Bom, por outro lado, essa opção 1 aqui, ela cria muitas tabelas. Isso também acaba sendo uma desvantagem dessa opção, porque na hora de fazer consultas, eu tenho que fazer junções entre essas tabelas. Então, por exemplo, se eu estou procurando os dados de um secretário, os dados dele eu tenho que fazer a junção de funcionário com a tabela de secretário. Isso, de certa forma, degrada a performance, o desempenho de execução das consultas, se comparado a uma consulta em uma única tabela, que é a opção 3. Então, a desvantagem dessa aqui, que é ter muitas tabelas e degradar a performance das consultas, é a vantagem dessa aqui de ter uma única tabela. Então, na verdade, qual que é a melhor opção? Você tem que ponderar em cada caso aí. Basicamente, você olha essa questão dos valores nulos. Assim, essa opção aqui ela não é boa. Se eu tiver poucos valores nulos, ela é uma opção razoável, mesmo tendo valores nulos. Mas, se essas subclasses tiverem muitos atributos, aí o número de valores nulos aqui cresce muito, aí não seria muito vantajoso usar essa opção. Ok? Bom, vamos para a opção 4. A opção 4 é parecida com a 3, só que ao invés de criar um único atributo de tipo, eu vou ter múltiplos atributos de tipos. Então ele diz o seguinte: você vai criar uma única relação L com todos os atributos da superclasse e da subclasse, como no anterior, e mais um atributo lógico, vamos chamar de flag, para cada subclasse, para indicar se a tupla pertence àquela subclasse ou não. E a chave primária dessa relação é uma chave de L. Essa opção ela é mais indicada para especialização cujas subclasses são sobrepostas, embora ela possa ser usada também para disjunção. Então, a opção 3 não deveria ser usada para sobreposição. Aí, se você tem sobreposição, você usa essa opção 4, se você quiser criar uma única relação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um caso de peça, que imagina uma empresa de peças que fabrica peças, mas também compra peças de outros fornecedores para revender. Então, uma mesma peça que tem aqui no da peça e a descrição,
ela pode ser tanto fabricada quanto comprada. Então essa sobreposição aqui indica isso. Se ela é uma peça fabricada, eu tenho que armazenar aqui o número do desenho, o número do lote e a data de fabricação. Se ela for uma peça comprada, eu tenho que armazenar o nome do fornecedor e o preço. Então essa opção 4, eu crio uma única relação que tem todos os atributos da superclasse e todos os atributos de cada uma das subclasses, igual na opção anterior. Só que, ao invés de criar um atributo de tipo, eu vou criar um flag para cada subclasse. Ou seja, eu vou ter aqui um atributo que é verdadeiro ou falso, um atributo booleano, para indicar se a peça é fabricada, e um outro atributo para indicar se a peça é comprada. Então, flag vai indicar se a peça é fabricada, e o comp flag vai indicar se a peça é comprada. Então, por exemplo, aqui, um exemplo de dados. Na tabela, a primeira peça tem um verdadeiro aqui para o flag de fabricada, indicando que ela é uma peça fabricada. Aí eu preencho os dados de peça fabricada, que são número do desenho, número do lote e a data de fabricação. Já o flag de comprada está falso, indicando que não é uma peça comprada. Então os atributos aqui, nome, FOI e preço, têm valores nulos. A segunda peça, ela não é comprada, ou seja, falsa aqui, então tem valores nulos para os atributos de fabricada. E ela é uma peça comprada, então eu preencho os valores aqui para atributos de comprada. Já a terceira peça, ela é verdadeira aqui para fabricada e também para comprada, então tem todos os atributos preenchidos. Então essa é a ideia do flag. Então permite aqui, por exemplo, a peça 3 é uma sobreposição, ela é tanto fabricada quanto comprada. Essa opção poderia ser usada para disjunção também, basta eu ter verdadeiro só em um deles aqui, em um dos flags. Então ela serve para os dois casos. Ok? Então esses são os mapeamentos aí mais usados, essas 4 opções para mapeamentos de herança, mapeamentos aí de especialização e generalização. Para completar o ER estendido, mapeamento ER estendido, eu tenho também o tipo união ou categoria. Só para relembrar, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui eu tenho a empresa que tem CNPJ e razão social, pessoa física que tem CPF e nome, e eu quero criar um tipo para correntista, quem tem conta em banco, correntista de banco. Para um correntista precisa armazenar a renda e os dados do correntista. E aí, nesse caso, os correntistas ou são empresas ou são pessoas físicas. Se eles forem empresa, se um correntista for uma empresa, aí me interessa só o CNPJ e a razão social e mais a renda. Se ele for uma pessoa física, aí me interessa só o CPF, o nome e a renda. Então, um correntista, ou ela é uma empresa, ou ela é uma pessoa física. Então, esse é um caso típico de união. Então, união é um ou exclusivo aqui, ou é esse ou é esse. Então, os dados que eu tenho que armazenar sobre o correntista, ou são CNPJ e razão social, ou CNPJ e nome. Nunca todos eles ao mesmo tempo. Se é parcial aqui, indica que tem empresa ou tem pessoa física que não é correntista. Bom, nesse caso, como que eu faço esse mapeamento? Então, a regra diz o seguinte: você vai criar uma relação para representar a categoria, que é a subclasse, e incluir todos os seus atributos. E vai adicionar ainda um atributo para ser a chave dessa relação. Esse atributo é chamado de chave substituta, porque ele só vai existir no relacional, ele não existe no ER. Bom, aí você vai também adicionar esse mesmo atributo aqui que você criou para ser a chave. Você vai adicionar ele como chave estrangeira de todas as relações correspondentes à superclasse da categoria. Ou seja, em cada uma das superclasses você vai ter esse mesmo atributo como chave estrangeira, que vai especificar então a correspondência dos valores daquela superclasse com a categoria. Então, por exemplo, aqui eu vou criar aqui uma relação correntista, correspondente à categoria, e vou criar um ID correntista, um identificador de correntista, um ID, que só existe aqui no relacional. Esse vai ser a chave primária dessa relação correspondente ao correntista. E mais os atributos de correntista, que nesse caso é só a renda.
Esse atributo ID aqui, correntista, ele pode ser gerado automaticamente. Assim, o primeiro correntista é o número 1, o segundo número 2 e assim por diante. E eu vou adicionar então esse ID correntista como chave estrangeira em cada uma das relações correspondentes à empresa e pessoa física. Então a empresa vai ter aqui o CNPJ e razão social, aqui, ó, CNPJ e razão social, e mais o ID correntista. Então esse ID correntista é uma chave estrangeira, eu vou indicar aqui a empresa ID correntista, uma chave estrangeira, referenciando o correntista pela chave primária, que é ID correntista. O mesmo raciocínio para a pessoa física. Então tem uma relação correspondente à pessoa física com CPF e nome, e mais uma chave estrangeira que é o ID correntista, aqui o ID correntista referenciando o correntista. Nesse caso desse exemplo, como é parcial aqui, ó, uma empresa pode não ser um correntista. Então nesse caso o ID correntista fica com valor nulo para a empresa que não for correntista. A mesma coisa para a pessoa física. Então a melhor opção de exclusão para essas chaves estrangeiras é a substituição por nulos. Ou seja, se eu excluir um correntista, eu coloco nulo para o ID correntista aqui na empresa, indicando que ele deixou de ser um correntista. Se fosse total aqui, aí eu poderia usar o bloqueio. Então, exemplos aqui de dados. Ó. Você pode ver que eu tenho duas empresas. A primeira empresa é um correntista número 1. Então eu vou criar aqui, primeiro eu crio aqui na tabela correntista número 1 com a renda dele e uso essa chave para chave estrangeira aqui da empresa. Então está indicando que essa empresa ABC é o correntista número 1. Já a empresa XYZ ela não é correntista, então o ID correntista aqui fica um valor nulo. Aí na tabela de pessoa física eu tenho o João, que é o correntista número 2. Então primeiro eu criaria o correntista número 2 com a renda dele e colocaria esse valor 2 aqui na chave estrangeira de pessoa física, para indicar que ele é o correntista número 2. Ok? Então esse que é o mapeamento do tipo união. Então com isso a gente termina aqui o mapeamento que é estendido para relacional. A referência aqui é o livro do Almazy e Navati.